Salve, rapaziada do Alambrado Alvinegro, você que estava acompanhando Redação Meu Timão. Você está aqui no Alambrado Alvinegro, estou aqui do lado do grande Vessone, o grande talento, a grande estrela do Meu Timão. Ele não gosta que fale assim, mas eu falo porque o Vessone é um monstro. Nada a ver. E é uma honra ter o Vessone com a gente aqui, o brabo Vessone com a gente. Boa noite, Vessone, tudo bem? Boa noite de novo aí, prazer estar aqui novamente. Vamos falar muito do Coringão aí, que jogou ontem, tem muito para falar e tem quarta-feira decisão. Um compromisso com a história. Eu nasci em 79, nunca vi o Corinthians caindo numa fase de grupos de Libertadores, porque a primeira e única vez foi em 77, então o Corinthians tem um compromisso com a sua história a partir de quarta-feira. Show de bola, Vessone. Lembrando que você pode curtir siga o Alambrado Alvinegro. Aqui na descrição do Meu Timão, da nossa live, tem o link do Alambrado Alvinegro. Você clica lá para se inscrever também no canal do Alambrado Alvinegro. Pedir para que você curta a nossa transmissão, dê o seu like para a gente crescer um pouquinho no YouTube e chegar para mais Corinthians ainda. E você mande o seu superchat também para participar. O Ticaroli vai entrar daqui a pouco ao vivo com a gente, está até esperando para entrar conosco, é a nossa principal atração aqui no começo do programa. Vai abrir a câmera e vai mostrar aqui o Cascão. Toca o hino do Corinthians aí, Cascão. Você esqueceu de falar das nossas mídias sociais. E o Rogério me deixei para você, então. Então, tem as mídias sociais, tem o Quai, o Instagram, tudo Alambrado Alvinegro. E eu quero... o Vessonão, você vai ter que tomar um gole dessa aqui, que essa aqui é da boa, hein, meu? Essa aqui é da boa, eu trouxe umas garrafinhas aqui, ó, você vê? Mas é da boa. E aí, pô, na verdade, assim, eu sou um cara... Michelete tá brilhando aqui, eu sou um cara, assim, um pouco mais pessimista que vocês, entendeu? Mas é a tradição, né? É a tradição. Então, assim, eu sou normalmente mais pessimista, sou mais crítico ao time do Corinthians, porque eu vi grandes times do Corinthians, nós vimos, né? Nós três somos de 79. Exatamente. Então eu fico profundamente decepcionado. Sou de 89. Sei. Eu sou profundamente... não é profissão, é idade. Não é profissão, ele achou que era profissão. Você se formou em 89. Mas eu sou profundamente decepcionado com o que o futebol Corinthians está apresentando. Enfim, é triste ver o Corinthians, mesmo jogando bem, isso que me dá mais medo, sabe? Quando o Corinthians joga bem, a gente se empolga com um pouco mais de vontade que eles demonstraram. Mesmo assim, a gente perde. Isso é triste. Ei, Michelete, tá à vontade no boteco ou não? Ah, eu tô à vontade. Você gosta de um boteco ou não? Eu adoro boteco, pô. Nossa, não só aqui no Rio de Janeiro, eu morei no Rio de Janeiro também, né? Nossa, eu fui com o Michelete num boteco no Rio, lá naquele pé lá nas Laranjeiras, lá, lembra que fui eu, você e Ricardinho, nós fomos tomar uma lá? Ah, lembra disso aí? Qual que era? Não era uma lembrar do boteco, porque era mais ou menos perto da tua casa. Né? Laranjeiras ali. Pô, demais. Era uma delícia, você viu o Cristo Redentor. Era um lugar bacana lá, tomamos várias, um boteco parecido com o nosso. Agora, só para alimentar, por exemplo, em 77, o Vessone falou, só se classificava um do grupo, né? Então o Corinthians pegou o grupo justamente do Internacional, né? E era Internacional, o Nacional e o Deportivo Cuenca. Então o Corinthians ficou em terceiro lugar ainda no grupo, né? Que ficou com 5 pontos. E o Nacional foi o... Só classificava um? Mas é bom que se diga que nessa época os brasileiros não davam importância, ou pouca ou quase nenhuma para Libertadores. E detalhe, né? Ia pouca gente para Libertadores, porque o campeão e o vice. O Basílio uma vez falou para mim, ele falou, o Corinthians abriu mão da Libertadores de 77. O que o Corinthians queria era disputar o Paulista. Sim. Se ganhasse a Libertadores em 77... E a segunda participação é um pouco isso, 91, mais ou menos isso daí. Levou o time que deu para jogar, o de 90 seguiu lá, nem reforçou. Seguiu exatamente. Não se pensava o Corinthians jogou seu Neto, porque o Neto estava na seleção brasileira no primeiro jogo, na Bomboneira. Na Bomboneira. Né? Tanto que o Giba que bateu o pênalti. Ele estava na seleção ou ele estava suspenso? Ele estava na seleção. Ele estava na seleção. O Giba que faz o gol. O Boca faz 1-0, o Giba empata de pênalti. E o Batistuta chegou na torre. O Falcão era o técnico da seleção brasileira e o Falcão convocou. Quando que hoje, num jogo decisivo de Libertadores de time grande, o principal craque do time fica de fora para jogar um amistoso? É histórico a diretoria do Corinthians. Ficou é histórico que o Biro foi para mas então, não devia ter ido para o Mundial, o Biro, pô. A diretoria do Corinthians, historicamente, faz cagada. Isso é... Mas aí o técnico tem que pedir. Historicamente, faz cagada. Mas aí o técnico tem que pedir, cara. O técnico tem que falar assim, eu quero o Biro, eu quero o Giovani. Mas, pô, o diretor de futebol já tem que falar, pô, esse cara é importante.
E por falar em pedir, você não pediu like. Agora, é que o Alessandro tá lá, não sei fazer o quê, né? O algoritmo do YouTube só entende que nós estamos ao vivo. A gente precisa, me ensina isso. A gente precisa que você dê o like da nossa transmissão. São quase 400 pessoas. Começamos agora a nossa live. Ajuda nós aí. A gente é do seu like e você mande a sua mensagem e você siga o Alambrado Alvinegro. Antes a gente gravou um vídeo, daqui a pouco o Ticaroli entra com a gente para contar o que aconteceu no Maracanã. Você que estava assistindo a Redação Meu Timão, acompanhou um pouquinho do drama lamentável, algo que não pode acontecer com o Ticaroli. Foi lá para trabalhar. Não pode acontecer com ninguém, né? Não, exatamente. É que às vezes tem o torcedor acontece, que um provoca o outro e na discussão, beleza, um sobe um braço ali. Perdeu o dente uma vez no Corinthians. Aí assim, não tem que acontecer também. Mas o cara foi para torcer, provocou. Agora o cara tá trabalhando e toma um pescotapa, meu. Não foi pescotapa, foi um tapão mesmo. Tomou um chave. Uma vez a gente foi num Corinthians e Flamengo, a torcida do Flamengo jogou aquela grade. A Libertadores de 2010. Pegou no dente de um amigo nosso que ficou sem o dente, sem travante ainda. Eu fui em Corinthians e Flamengo em 98. Em 98, que foi 4-1. O Corinthians estava voando. Eu tava no Maracanã. E o Flamengo meteu 4-1 no Corinthians, que foi o primeiro gol foi de falta do Marcos Assunção. E a zaga era Batata e Gamarra. Mas é que tá. Esse dia eu nunca mais me esqueci. O Luxemburgo inventa, do nada, um 3-5-2. E ele começa o jogo com 3-5-2. Batata, Gamarra e o Cris. Ele mudou o sistema. Deu merda. Em 10 minutos, tava 2-0 pro Flamengo. Ele viu a merda que ele fez, ele recua, tentou corrigir, acaba 4-1 o jogo. Mas foi um dia do nada. Fez um gol no final do jogo. O Lucha já fazia merda. Nesse dia aí, me chamou a atenção os policiais vêm comemorar e provocam a torcida do Corinthians, cara. Nesse dia, em 98. Policial carioca flamenguista. Sim. Pô, daqui a pouco a gente vai ter o Ticaroli. O negócio que chama atenção. Eu não sei se tá acontecendo, a gente tá falando de 98. O Blue Sax tá falando assim, só tem bêbado aqui. O Blue Sax, ó. Você não experimentou dessa aqui, ó. Entrou, o Ticaroli tá aí? Essa aqui veio lá de Minas. Ticaroli tá aí? Não, ainda não. Mas então a gente gravou uma live só para saber a manchete da opinião. Manchete. Qual o saldo que você faz, Vessone, da derrota para o Corinthians no Maracanã? Tem coisas positivas, só negativas, enfim? O time não estava jogando nada e não estava tendo resultado. Agora não teve resultado, mas jogou. Para mim, isso daí é alguma coisa. Acho que deixa um fio de esperança aí, um pouco de confiança. Não estava tendo nem desempenho, nem resultado. Pelo menos agora teve o desempenho. Acho que para quarta-feira você tem ali minimamente uma esperança de fazer um jogo consistente de novo. E a única coisa que eu acho assim, não dá para dar ré. O que eu quero dizer assim? Não dá para retroagir, jogar mal do jeito que estava jogando. Pode até, sei lá, só empatei, tomei um gol de novo no fim, mas se fizer de novo uma segunda partida consistente, é assim que você vai ganhando confiança até pintar a primeira ali e você ir embora. Então, não dá para aceitar um jogo ruim, porque se você faz jogo ruim quarta, o Maracanã vira exceção, não vira evolução. Ele só vira uma exceção. Então, acho que é isso que a gente tem que cobrar a partir de agora. Manutenção de um futebol razoavelmente bom. Já que a gente falou de Maracanã, Paulinho, né? Vamos falar sobre o Paulinho. O Ticaroli está com a gente, ele participou da Redação Meu Timão, trabalhou muito o final de semana no Maracanã. Ticaroli, obrigado por colar com a gente aqui na Alambrado. Ticaroli, uma honra receber você pela primeira vez aqui na Alambrado Alvinegro. Espaço aberto para você relatar para a gente o que aconteceu no Maracanã ontem lá com você. Ele está no Alambrado lá também. Está no Alambrado. Boa noite. Literalmente. Boa noite a todo mundo aí, Fabrício, Michelete, Cascão, Proversa aí também. Bom, estive no Maracanã ontem, né? Agora já estou em São Paulo, mas estive no Maracanã ontem para acompanhar aí mais um jogo do Corinthians, né? Estive em Belo Horizonte também. Mas falando sobre ontem, primeiro para contextualizar, né? Quem não conhece o Maracanã, a tribuna de imprensa ali fica bem próxima às cadeiras cativas do Maracanã, certo? Então, bem próximas mesmo, assim. E ontem tive a infelicidade de ser agredido por um torcedor do Flamengo por trás, assim, eu não estava olhando na hora. Acabou o jogo, estava olhando para o campo ali para ver se aconteceu alguma coisa. De repente, o Luxemburgo vai conversar com algum jogador, o Cássio vai fazer alguma coisa. A gente fica sempre de olho ali para ver se tem algo interessante para a gente passar para o torcedor, enfim, para o nosso público. Enquanto estava olhando para o campo, depois do apito final, de repente eu fui surpreendido com 2 tapas na minha nuca aqui, bem forte, né? A hora que eu olhei para trás, já tinha um torcedor do Flamengo com o dedo na minha cara, falando, por que você não comemorou, por que você não está comemorando a vitória? Você é tendencioso, você é da mídia paulista, e ficou indo para esse tom, né, da conversa.
Aí foi o tempo de eu levantar para me defender, me levantar completamente no susto assim, né? A hora que eu me levantei, já veio bastante gente ali separar, né? E quando eu falo bastante gente, são colegas da imprensa, principalmente aí do Rio de Janeiro. Para ser justo mesmo aí, Igor Siqueira, Luísa Sai do UOL e a Tatiana Tavares da Bandeirantes me ajudaram bastante ali na hora, assim como o Vitor Gomes do meu timão. Então ficou uma confusão na tribuna, foi uma situação bastante constrangedora também, porque praticamente todo o setor ali do Maracanã ficou olhando para a confusão e ninguém fez absolutamente nada. Não tive nenhum suporte no estádio também, não teve segurança perto, não teve policial perto. Então, basicamente, aí contei com o apoio dos colegas aí da imprensa do Rio de Janeiro para evitar o pior, né? De repente, se um torcedor viesse para cima de mim, já iam vir vários, enfim, ou se o torcedor mesmo viesse para cima ali, eu não sei o que aconteceu comigo, se de repente, se ele tivesse uma faca, uma tesoura, coisa do tipo, poderia ser bem pior, mas aí conseguiram amenizar a situação. E só para reforçar, né? Foi logo assim que acabou o jogo, o Maracanã todo eufórico, com o gol no finalzinho ali nos acréscimos. Fui surpreendido aí por esse tapa, pelas costas, enfim, fiquei bem chateado ali também. Aqui no meu timão a gente já tomou todas as medidas possíveis. Acho que fica mais a mensagem aí para não acontecer de novo, né? Quem costuma cobrir os jogos lá sempre fala que não é uma situação inédita, que costuma acontecer isso. Inclusive, é sempre bom reforçar também, né? Que eu ouvi muita gente falando que no Maracanã a tribuna 1 é para jornalista visitante e tudo mais. Cara, já fui 5 vezes trabalhar no Maracanã, assim que eu sentei basicamente no mesmo lugar que eu sentei essa última vez, nunca tive nenhum problema. Já fui para a Bombonera, que é bem próxima da torcida do Boca, ali também não tive problema. Já fui para Allianz Parque, também não tive problema. Enfim, acho que a questão não é o lugar, sim do ser humano ali. Também não estou generalizando nenhuma torcida, não estou generalizando a torcida do Flamengo. Sei que esse cara não representa a torcida do Flamengo também, mas infelizmente foi uma fatalidade aí muito grande, poderia ter sido até pior, e não tive nenhum suporte aí do estádio, um dos principais estádios do continente, inclusive, né? Então, bem lamentável mesmo a situação, mas estou bem, nada que me machucou assim, nem nada, mas é o que eu falo, poderia ser pior, e é bom a gente tomar as medidas necessárias aí para evitar o pior. Cara, olha, eu sei que você trabalhou muito ontem, trabalhou muito hoje. Obrigado por participar e dar esse teu relato. O Rogério Micheli tem só uma pergunta para fazer para você e a gente te agradece demais por ter colado com a gente aqui na live. E só cortar e falar assim, o Rio de Janeiro, historicamente, é uma grande várzea, né? Sempre foi varziano. Eu lembro que o banco de reserva dos times ficava todo mundo, massagista, uma várzea, invade campo, é uma puta de uma várzea. A verdade é essa daí, mas vai lá. Olha, eu vou no contraponto, tá? Vou tentar defender um pouco o Rio de Janeiro, até porque meu filho nasceu no Rio de Janeiro, viu, Vitor? Primeiro, um prazer estar falando com você. Boa noite. Filho? Jorge. São Jorge. Em homenagem a São Jorge. Nasceu no Rio de Janeiro, nasceu em Laranjeiras. Eu acho que o clima no Rio de Janeiro é um clima muito mais ameno em relação à rivalidade de torcida. E eu mesmo já saí com camisa do Corinthians lá, e eu fui muito bem tratado no Rio de Janeiro. Eu nunca tive problema nenhum. Inclusive, eu fui no estádio, no Maracanã, já no novo Maracanã, fui com o meu enteado, Marcelo, e a gente foi muito bem tratado no Maracanã, inclusive por torcedores do Flamengo. Você acha que foi um caso atípico ou é questão mesmo de ser direcionado com a mídia paulista? Você acha que tem essa história da rivalidade, você por aparecer no vídeo, emitir opinião, você acha que é uma, entre aspas, uma censura a isso? Ou você acha que aconteceria normalmente também essa situação? Boa pergunta aí, Michelete. Primeiramente, boa noite, é um prazer estar falando com você. Assim, como eu falei, eu já fui em algumas vezes no Maracanã, 5 vezes para trabalhar e nunca tive nenhum problema. Recentemente eu tive na final do Carioca Fla-Flu também, e assim, como você falou, torcedor do Flamengo anda junto com o torcedor do Fluminense, ontem mesmo, o torcedor corintiano andando no meio de flamenguista no meio de corintiano, até o setor que a gente estava ali de cadeiras cativas, tinha um ou outro torcedor do Corinthians com camisa. Então, assim, eu não acho que é uma rivalidade de Flamengo e Corinthians. É um pouco diferente a questão de São Paulo, né? Aqui, por exemplo, não tem como. Eu não consigo imaginar em Itaquera um flamenguista andando no meio ali da estação Corinthians-Itaquera, por exemplo. É uma outra cultura, né? No Rio de Janeiro já é um pouco mais leve, é o que eu sinto, pelo menos. Agora, sobre sua pergunta, eu acho que foi mais uma situação atípica. Eu prefiro pensar assim também, porque eu não vejo tanto assim flamenguistas pegando no pé de mídia paulista e eu não sinto que é uma pressão muito grande.
acho que foi mais uma situação pontual de ter bastante gente comemorando, o Maracanã com 60 mil pessoas, assim, eufórico, e eu tá sem reação. Tipo, não é que eu, sei lá, provoquei nem nada, tipo, eu literalmente fiquei parado e não comemorei. Então, acho que, de repente, ele ficou ofendido, e aí veio com esse discurso de mídia paulista, de ter que comemorar, você não é flamenguista, o que você está fazendo aqui? Eu acho que é muito mais, com todo respeito, de uma pessoa sem noção, de um caso pontual, infeliz, mas pontual, do que meio que ser uma perseguição nesse sentido aí, Michelete. Eu pelo menos penso que assim. o sem noção pode estar no Rio de Janeiro, pode estar em Porto Alegre, pode estar em Belo Horizonte, pode estar em São Luís, no Maranhão, pode estar em São Paulo, pode estar em Campinas, pode estar em Ribeirão Preto, pode estar em qualquer lugar, né? Então tem essa. Ticaroli, te agradecer demais aí pela participação. Se você fazer uma pergunta para o Ticaroli. Que pedir desculpa porque eu troquei a folga, né? Ele ia contra o Botafogo e eu ia com o Flamengo. O Vessone que ia apanhar, então. E a gente inverteu. Era para ser o Vessi. Então, pode pedir desculpa para ele por trocar a folga. Não, mas pensa numa coisa, Ticaroli. O Vessone tá meio veinho, igual nós aqui. Isso é verdade. Então, poupou veinho. Isso é verdade. Poupei o Vessa ali. Carol, obrigado. Mas... Manda aí, quer finalizar? Finaliza. Pode falar melhor, né, Vessa? O Vessa, a gente já fez algumas viagens juntos, e, por exemplo, na Bomboneira, é literalmente a mesma situação. O torcedor, na Bomboneira, o Vessa pode até falar melhor, o torcedor estava apoiado na nossa mesa ali, o torcedor do Boca. Fomos em vários estádios e não tivemos esse problema, né? Então, já fui no Maracanã, não teve esse problema, no Engenhão também é todo mundo próximo. Acho que foi mais uma fatalidade aí, mas, Fabrício, muito obrigado aí, Cascão, Michelete, Vessa, bom programa. Em breve estarei sentado aí também. Estou ansioso, mas obrigado. Você é muito bem-vindo. Estamos esperando você aqui. Tamo junto aí, gente. Bom programa aí. Obrigadão, viu? Valeu, mano. Bom descanso. Valeu, parceiro. O Pedro H tá falando, o Duílio do lado do Vessone, que comparação, hein? O cara tá falando que você tá parecendo o Duílio aqui. Ô, Pedro, pelo amor de Deus. Ele tá defendendo o Duílio, é isso? Não, ele tá falando que o Fabrício parece o Duílio, pô. Aí, ou o cara tá, rapaz, tá meio cegueta aí, eu não sei. Eu não vou ofender o nosso Igor, não sei se a gente tem aí a gente tem o MM do jogo? Então vamos rodar o MM do jogo pra gente acompanhar um jogo que o Vessone já deu a opinião dele aqui no destaque. Dá pra explicar o que é MM pra galera? Os melhores momentos do jogo. Né? Essa literatura de televisão, né? Eu pensei que era o chocolatinho. Os melhores momentos do jogo. MM é chocolate, velho. Aí, Cascão. Quando o jogo começou o jogo, eu falei, se terminar 1-0 pro Flamengo, tá bom. Pois é, porque o Flamengo começou dando uma pressão. Não, antes do jogo, o primeiro toque na bola, pra mim era assim, 1-0 hoje pros caras tá bom. E quando eu vi que o Pedro ia jogar, o Pedro tem um costume recente de fazer que a bola gosta, né, mano? Gols no Corinthians, então quando eu vi que o Pedro ia jogar, eu fiquei um pouco receoso. Mas a verdade é que o Flamengo também não é nada disso e não tá essa maravilha como era em 2019, né? O Flamengo de 2019, o Flamengo de hoje é totalmente distinto do Flamengo de 2019. Tanto é que o Palmeiras está nadando de braçada, ou melhor, os rivais, né? O rival está nadando de braçada. Aí, ó, tá lá. Deixe seu like. Deixe seu like aqui na transmissão. Não tem que deixar a gente tá vendo, só deu Corinthians, cara. Esse é o primeiro tempo. Ó, o Adson. A gente estava até falando sobre o Adson, né? Como ele trabalha bem pelo lado direito, como não dá para entender como ele ficou tanto tempo fora, né? Tem duas coisas que não dá para explicar. Assim, dá para explicar, é muita noite. Sinceramente, mas assim, deram gelo nele no final do Paulista, também começo de Brasileiro, ainda com Lázaro, sendo que ele é o único cara ali com articulação, com drible, com mobilidade. E outra coisa que para mim é inexplicável, esconderam o Bidu durante todo o Campeonato Paulista. O Matheus Bidu jogou 2 jogos só, Inter de Limeira e São Bernardo fora de casa. Simplesmente o Fábio Santos jogou todas, o Paulista era um calendário tranquilo, tal, e o Fábio jogou todas uma vez. E aí, assim, aí o cara entra num brasileiro, que é mais difícil, e ele faz uma partida atrás da outra aquela boa. Contra o Cruzeiro, o primeiro jogo foi esse jogo. Mas olha, Vessone, aquele jogo contra o São Bernardo, o Bidu foi uma tragédia. Então, mas ele deixou uma impressão muito negativa, que foi 2-0 lá no 1º de maio. O time joga mal sempre. Eu sei, e tava com o time bem misturado. E aí o cara joga no Brasileiro e joga todos os jogos bem. Por que deixaram esse cara fora tanto tempo? E o Luxemburgo pediu o Reginaldo, né, de volta, né? Na verdade, ele tinha que voltar para treinar. Porque e acabou. Contrato. Não, tá lá, tá treinando, horário separado. Por enquanto não tem nada, não. Mas o que me impressionou nesse jogo ainda mais, aliás, que me preocupou, é que a galera, aqui temos um defensor ferrenho dele, do Yuri Alberto, que eu falei com ele, ficou 9 jogos. Esse cara é impressionante. O cara não falou, velho. Eu sou defensor da contratação do Yuri Alberto, não dos moldes como foi, mas da contratação. Naquela situação eu era contra por causa dos 30 milhões, depois eu fui a favor,
da forma que foi dando os jogadores, a gente falou isso aqui, mas, cara, o que aconteceu com esse cara? Mas é fase, cara. Ele não é o Ronaldo Fenômeno, mas ele também não é o Clodoaldo Eto'o. Entendeu? Chegaram a comparar falando assim, o Finazzi tem números melhores, né? O cara foi convocado para a seleção brasileira. Mas o que tá pegando para mim é que, assim, ele não tá mal só como centroavante. Ele tá mal como jogador de futebol. É verdade. Contra o São Paulo, ele não é que ele se atrapalhou, ele atrapalhou o time. Sim. Porque a bola batia, ele não segurava, não fazia o pivô, a Arboleda tomava a bola e lá vinha o São Paulo de novo para cima. Respirar em campo. Não respira, porque ele precisa fazer o time respirar, ele precisa parar a bola. Sofrer uma falta, de repente, fazer o pivô. O Guerreiro pegava cada bola completamente maluca, dominava no peito, respirava, sofria. O time saía lá adulto com criança. Não, o time saía lá de trás. Esse tipo de coisa, o torcedor nem percebe, mas é fundamental durante os 90 minutos. Você fala do Guerreiro, ele não saudade. Ele não consegue, ele tá atrapalhando o time. Cara, então, eu acho assim, pensando no jogo do Argentino Júnior, que é a última cartada do Corinthians na Libertadores, se você fala assim, o Corinthians tem que ganhar lá, então tem que botar o centroavante. Cara, sabe quem eu colocaria no lugar do Yuri Alberto? Não, para jogar na função dele, obviamente, né? Colocaria o Fagner. E faria o time que o Bruno Mendes ele foi bem. Eu colocaria o Fagner aberto pelo lado direito. O Fagner aberto, só que o Watson, Bruno Mendes ali. Só que o Watson trabalha muito bem pelo lado direito, né? Só pelo direito. Cortando para dentro. Pô, mas aí vai. E aí você colocaria. Por quê? Você colocaria o Watson para fazer a armação mais centralizado. 3-6-1, seriam 3 jogadores atrás. O Watson mais centralizado, o Roger Guedes mais pela esquerda. E o... Na verdade, quem fazia... Roger Guedes centralizado. Centroavante. Quem fez isso daí um pouco foi o Vitor Pereira. Quando ele fazia a linha de 5, ou ele fazia isso com o Mantuan na direita, liberando, ou o Piton liberando o Piton com o Fábio virou aquela linha de 5 que faz na Itália bastante, ele fazia aqui também. Até poderia ser uma saída, mas eu acho que ele não vai mudar. Sinceramente, eu acho que ele vai manter o time que agradou, né? Que agradou, que você teve ali um desempenho, mas é incrível, né? É assim, tem jogos que todo mundo joga mal. Aí o time claramente não foi bem, o técnico não foi bem. No jogo de ontem, para mim, só teve um cara que destoou. Ele, Roberto. Os outros, se você pode pegar de praticamente todo mundo teve um bom jogo. Ali a culpa tá com o cara. Não é o time. Pelo amor de Deus. Se 10 não estão mal e um só, é porque se tá todo mundo mal, beleza. Eu acho que ele tá muito impressionado com essa coisa de mídia e tudo isso daí, essa perseguição que tá tendo em cima dele. Eu acho que ele deve se influenciar muito. Psicologicamente, eu acho. Me dá essa impressão, cara. E uma coisa que psicologicamente ele tá para baixo, ele tá abatido. Você acha que jogador se abala com mídia social? Eu acho que se abala, sim. Eu acho que tem jogador e jogador. Por exemplo, o Luan da vida não se abala com nada, né? Nem com mídia social. Mas tem uma coisa. Mas tem jogador que se abala. Mensagem aqui que é uma notícia boa. Se puder botar aí na tela só o nome dele, Igor, ó, é o Danilo Oliveira Silva. A gente vai comentar esse comentário dele. Uma coisa só que a gente esquece às vezes, ele acabou de fazer 22 anos. É muito novo, gente. Ele tinha 21 até 15 dias atrás. Gente, ele é mais novo que o Watson. Ele é mais novo que o Fausto. É meio louco. Porque ele jogou no Zenit, ele jogou no Inter, ele jogou no Santos. A gente também esquece. Sim. A gente acha que esse cara tem 27 anos. Ele não tem. Então, assim, eu não estou... porque o Pelé foi campeão mundial com 17. Não, eu não estou passando pano. Eu acabei de criticar ele. O cara bom joga. Não é não. O cara bom joga. Você tá com febre? Não tô com febre. Você comparou o Roberto com o Pelé e com o Ronaldo Fenômeno? O cara bom joga. E o Corinthians é muito mais importante que a seleção. Mas não é todo mundo que está preparado para ser campeão. Não dá para abrir mão de um jogador desse. Ele vai, daqui a pouco vai voltar a jogar bem. Já fazer gol. Geraldão Manteiga fazia gol. Tá. Com meia. Vamos pegar um. Eu vou pegar um exemplo. Acho que todo mundo gosta aqui do cara que eu vou citar. Paulo Sérgio Rosa. Viola. Não precisava de meia. Começa em 88. Gol contra o Guarani. Gol de carrinho. Beleza. Maravilha. Aí, daqui a pouco, o Viola no Campeonato Brasileiro. Nada. Vai pro Olímpia. Aí... Não, calma. São José. Vai pro Campeonato Paulista. Nada. São José. Emprestado. Né? São José ele emprestado. Não é campeão brasileiro, inclusive, porque ele vai pro Olímpia. Primeiro ele vai pro São José e depois ele vai pro Olímpia. Quer dizer, na volta... Inclusive, ele vai jogar um jogo contra o Botafogo. Ele é vice-campeão paulista pelo São José 89, então? Não. Ele já, porque o primeiro semestre que foi disputado o Campeonato Paulista. No segundo,
É no segundo. Ele vai em 90, na verdade. 90. Não, 89 que ele vai para o São José, em 90 ele vai para o Olímpia. Ele não faz parte do elenco do Corinthians porque ele está no Olímpia. E depois o Viola volta com 22 anos, arrebentando. O Viola era mais velho do que o Yuri Alberto, pô. Mas vocês não acham também que o Yuri Alberto o jogo de ontem foi osso? Não tô falando que tem que testar o Yuri Alberto pro São José pro Olímpia. Tipo, ele teve oportunidades, a bola chegou clara pra ele. Mas eu não critico ele do primeiro gol, que ele, entre aspas, aquele do Paulinho, do passe do Paulinho? Não, do chute o chute do Guedes. O cruzado. De carrinho, né? Aquilo é ele criando, ele poderia não ter dado aquele carrinho. Lembrou o carrinho do Viola, mais ou menos. Só que o do Paulinho é muito erro dele, né? Porque ali ele adiantou a bola, né? Não é nem questão, pra que bater de esquerda? Era só deixar a bola... Podia driblar o Santos pro lado. A bola poderia ir um pouquinho mais e ele bater bem de direita, que é a sua perna. Centroavante bom é caixa, velho. Não tem essa. Pra mim, não é bom. Então, eu acho que a gente tá numa fase que a gente tem que ter um pouquinho de... A gente tem que ter paciência com os jogadores, cara. Paciência. Por exemplo, é verdade, cara. Por exemplo, o Murilo. Esse merece. Então, tudo bem, ele tinha que ter subido com o Léo Pereira. Ele tinha a mesma idade. Quantos anos ele tem? 18 anos o Murilo tem? 18 anos, Maracanã lotado, tinha um minuto. O cara correu o jogo inteiro. Fazia o quê com 18 anos? Empinava pipa e... Porra, eu tô ficando jogando bola na rua, cara. 18 anos, já quebrava umas noites aí. Não fala que você não dava pra jogar bola. Com 18 anos, eu tava no palestra de São Bernardo. É mesmo, inclusive junto com o Fabinho, que é o nosso convidado de quinta-feira. É isso? Mas assim, tem alguns caras. É isso, é o Fabinho. Quinta-feira é o Fabinho. Volante. Aí você tá esperando a confirmação do Luizão. Se o Luizão tá arredondando ali, mas talvez ele não venha. Né? E aí vem o Fabinho. Pode ser travante. E esse era pique, hein, meu? O Luizão era monstro. Uma hora tira do Corinthians e Libertadores. Eu tive agora em Assis, o Luizão meio assim, já veinho e tal. Meu, o Vessonão viu uma cena que, pô, deu saudade. Aí eu tava atrás do gol assim. Aí o Neto meteu um 3 dedos, e o Luizão só deu uma casquinha na bola, fez gol de cabeça. Puta, que saudade. Olha esses pés de rato. E eles não jogaram juntos no Corinthians. Não jogaram juntos. No Guarani, eu acho que ele jogou, né? No Guarani, no Guarani. Tem esse boné aí, que você sempre aqui diferente. É do parceiro do Black Tito, um abraço pro Black Tito, que é lá de São José do Rio Preto, grande Black Tito, amigo do Canhão, Rogério Assis. Manda os bonés para nós. Né? Tem uma pergunta do Wilson Pereira, a gente até falava isso antes do programa, se vocês gostaram do Paulinho como primeiro volante. Talvez tenha sido o achado do Luxemburgo. Então, aí que tá. Aí a gente fica falando do Luxemburgo e tal. O Luxemburgo, ele entende futebol, gente. Né? Não é possível que ele não entenda. Pô, o cara que tem a quantidade de título que ele tem. Ele foi responsável. Aliás, tem muita gente que se engana, hein? Fala que foi o Luxemburgo que colocou o Rincon de primeiro volante. Na verdade, quem coloca o Rincon de primeiro volante, de volante mesmo, né? É o Candinho no final de 97. Aquela reta final. Na reta final, no desespero. O Corinthians precisava vencer alguns jogos lá, venceu do Flamengo, inclusive, e o Rincon joga de volante, uma parte do jogo ali. E aí o Candinho coloca também contra o Goiás, que é o jogo lá no Serra Dourada. E aí o Luxemburgo viu aquelas partidas, porque o Luxemburgo estava antenado, estava numa fase sensacional, viu aqueles jogos e falou: olha, eu vou te efetivar de volante. E aí descobriu o Rincon, cara. Descobriu o Rincon ali. E agora ele descobriu o Paulinho, cara, que todo mundo queria o Paulinho, colocava o Paulinho de centroavante. A última vez que ele jogou de primeiro foi em 2010. Acho que a gente chegou a levantar 2010. Porque qual o jogo? De primeiro volante. Era Jusilei, Elias, Jusilei, e aí não tinha o primeiro, aí o Paulinho vira meio primeiro pro Elias e pro Jusilei saírem um pouco. Olha quanto passou o Barcelona, que o Paulinho é volante. Então o Luxemburgo fez não é meia. Óbvio, né? Não, mas os outros não fazem. Pois é. Só que é o seguinte, eu ainda não... É o famoso gol, não comemoro antes. Se o Vitor Pereira colocava o Yuri Alberto para cobrir lateral... Esse é um grito bom ainda antes da hora. A minha ponderação é o seguinte, o cenário do Corinthians hoje, o jeito que ele está jogando, está muito propício para um primeiro volante. Os dois laterais estão lá embaixo, os dois caras de beirada estão baixando, tá com dois volantes do lado, o meia ajuda e o centroavante virou o nosso volante. Dentro de um cenário como esse, aí acho que até eu jogo de primeiro. Eu tô querendo aguardar um jogo que é o seguinte: Corinthians e Cuiabá, eu tô indo para cima, meus dois pontos estão abertos, os meus meias estão subindo, aquele campo gigantesco para ele tomar conta, aí eu quero ver. Então eu ainda tô nessa dúvida por conta do momento atual, que para um primeiro volante está muito gostoso de jogar. Ele está protegido de todos os lados. O Fernandinho está jogando como no Atlético Paranaense. Volta Cocito. Thiago Pereira aqui.
Cocito também não. Falando em Atlético Paranaense, né, Eu até conversei sobre uma mensagem, eu vou puxar ela aqui, ó. Cocito do também Danilo não. Oliveira Silva, que é referente ao jogo do Corinthians com o Argentino Júnior. Vessa confirma, o Argentino Júnior está com 3 desfalques. Olha quem, hein? Sem o lateral esquerdo, que eu não sei o nome, sem o Redondo, que é o filho do Redondo. Tá no Mundial Sub-20. E sem o Ávalos, o camisa 9. Ele saiu 25 do primeiro tempo, saiu com uma lesão contra o Boca. O Argentino Júnior, aliás, depois que ele ganhou do Corinthians, acho que ele tem uma vitória em 6, 7 jogos só. O 11º no campeonato. Então, ele não tá bem, ele emendou um monte de resultado, mas tudo bem, mais empates até do que derrotas, ao contrário do Corinthians, que tem mais derrotas. Então, a chance, né, de repente, só que, do assim, Corinthians... claramente é o momento deles que também não é essas coisas. Ao contrário do Del Valle, veio para cá, eles não tinham perdido os últimos 10 jogos, ganhando 7, líder do campeonato equatoriano. O do argentino está meio invertido. Não tem todos os jogadores, o momento não é bom, mas o Corinthians joga fora de casa, enfim. Pensando na matemática, né? O Del Valle joga fora de casa com o Liverpool, que empatou com o Argentino Júnior. Sim. O Del Valle tem 6, o Argentino Júnior 7, a gente tem 3. Se o Corinthians ganha do Argentino Júnior, a gente vai a 6. 6, empata. Mas aí o Argentino Júnior tem que torcer pro Del Valle. Não, empata com o Del Valle. Empata com o Del Valle, desculpa, 6. Só que aí o Del Valle vai ganhar do Liverpool. Fica 9-7-6. 9-7-6, vai ir para a altitude de Quito e vai ter que ganhar de novo. Então, porque a gente não joga em casa com o Liverpool. Então, entendeu? Então já é. Porque assim, se você ganhar 3, você faz 12, que é o mínimo, 12 pontos é o que você está tentando fazer a conta se com 10 pontos daria isso? Você está querendo fazer a conta com 10 pontos daria isso? Não mais ou menos isso, né? Não dá porque tem um time muito difícil. A questão não é isso. A questão não é que o 10 é pouco. Só que o Liverpool também empatou com o Argentino. Porque na última rodada, tem esse cenário que ele está fazendo, na última rodada, o empate classifica os dois. E aí você faz o joguinho de Kumar. É verdade. O jogo é em Del Valle, né? Em Del Valle. Vai ter que ganhar os 3 com 12, tem chance, obviamente. Só lembrando, chegamos a 1000 pessoas. Manda um recado aí. Só falar pra galera se inscrever aí, ó. Coloca o link embaixo aí, ó. Manda o seu like pra nós, no nosso boteco aqui. E tá inscrito aí, ó. E se inscreva no Alambrado Alvinegro aí no YouTube. Dá uma moralzinha pra nós, né? Se inscrever e deixa o seu like aqui. Vou fazer uma pergunta polêmica pra vocês agora. Pô, eu gosto de polêmica, hein, meu? Hoje à tarde a diretoria do Inter manteve o Mano no cargo e mandou embora 2 diretores. Mas a conversa de que o Mano teria dito pra eles que em 3 jogos ele resolve a situação ali. O problema eram os diretores? Mandaram que foi que o São Paulo. O São Paulo fez isso, né? Mandou o diretor embora. Não, o Corinthians mandou o Roberto Andrade embora. E mandou outros caras depois. Enfim. Mas o Roberto foi embora, não mudou porra. Então, o Mano disse que tem 3 jogos para resolver a situação. Vamos imaginar que ele não resolva a situação, o Mano vai sair do Corinthians, vai sair do Inter. O Lucha pega o Argentino Júnior lá, o resultado óbvio não é uma vitória do Corinthians, é um empate ou uma derrota. Certo? Depois o Fluminense. O resultado óbvio não é uma vitória do Corinthians. Um empate ou uma derrota. Tem que ser conservador mas nisso aí. Em casa eu já e o Fluminense com um monte de desfalque, né? Mas eu já mudo a opinião também. E o Fluminense, acho que antes do jogo contra o River Plate... Antes do jogo do Fla-Flu. O Fla-Flu é o quinta. O Fla-Flu é o da Copa do Brasil. E depois, na outra, tem o Atlético Mineiro... Aí depois tem o Atlético Mineiro na Copa do Brasil. São 3 jogos do Corinthians dificílimos e 3 jogos pro Mano dar um jeito lá. Se o Mano não der jeito lá em 3 jogos, os caras perderam os últimos 5 derrotas. Aproveitamento de 11% o Mano tem. Não, menos, 5,8%. 11 é um e o Luxemburgo vai estar com isso, então, pelas tuas contas. Se daqui 3 jogos, vamos completar os 10. Tá 9,5. 11,1 de aproveitamento. 11,1. Mas pelas tuas contas vai para quase 5% de aproveitamento. Quase então, isso. E aí são 3 jogos, vamos completar os 10. Que não sei se foi alguma coisa que o Lucha disse isso para torcida. Não, é uma mentira que tá virando verdade. Mentira isso. Ele nunca pediu 10 jogos? Nunca pediu 10 jogos. A entrevista do vice-presidente da Gaviões, quando ele sai da reunião, ele disse: nós demos 10 jogos para ele, para que o time acerte e tal. Ele fala que a torcida deu, não foi ele que pediu. Só que é uma mentira que tá... Tem até o vídeo aqui, se você pegar o vídeo... Tem um vídeo aqui, ele fala assim, nós demos 10 jogos para ele. A torcida deu 10 jogos pro Lucha. E aí tá virando meio verdade. Assim, mas se você parar pra pensar, 10 jogos calma, é mais do que o suficiente para ele fazer o time. Mas é uma tabela muito cruel. Deixa eu pôr só o áudio aqui, ó. Então o que a gente pede é comprometimento, acho que essa é a palavra e, enfim, o Vanderlei tem um histórico aí, já tá bem claro, né, isso aí, mas no
Brasil, a gente precisa se autoafirmar sempre. Então isso faz necessário com ele também. Então o histórico dele não vai salvar ele. Então a gente estipulou o prazo de 10 jogos aí, daí haver uma mudança. Já estamos no mês 5. E aí virou a torcida que estipulou 10 jogos. E aí virou vários colegas nossos, enfim, virou uma mentira que é contada várias vezes. Mas aí também é o seguinte, a torcida, então, entre aspas, vai ter paciência até 10 jogos. A torcida que é organizada que vai lá cobrar e fazer protesto. Com 10 jogos, o Corinthians não dando resultado, o Lucha vai ter uma pressão muito grande para continuar no Corinthians. E o Mano lá. E o Mano lá talvez caia. Então, a pergunta polêmica que eu quero fazer para vocês é a seguinte: se seguir esse cenário de continuar como estão as coisas, você acha que o Mano tem que ser. O Corinthians tem que abrir mão do Lucha e trazer o Mano? Quer começar? Você é o nosso convidado. É assim, é que agora a nossa cabeça está condicionada com o bom jogo lá no Maracanã. Se essa pergunta é na sexta-feira, a gente pé da vida, o time jogando mal pra caramba, ninguém talvez falaria não, de cara. Sim. Aí agora já muda um pouco o viés. A derrota de ontem, ela tem um impacto pequeno. O que eu quero dizer? Como o time jogou bem, a derrota de ontem parou em ontem, parou no domingo. Ela não arrastou os 6 jogos anteriores e não arrasta o 8º quarta-feira. Só que se você perde quarta e numa dessa perde no final de semana, esse sétimo jogo sem vencer, ele gruda em todos, vira 9. Vira uma coisa só. Vira uma coisa só. E aí fica problema para o Luxemburgo. Então, esse é o caso ontem. A vitória ontem, você estancava os 6 para trás e até meio que dava uma acalmada, até se perdesse quarta-feira, por exemplo. Até um empate, eu diria. Até um empate. Já seria diferente. Ia ser com sabor de vitória. Só que agora não. Agora vira... ele tem 4 derrotas e 2 empates em 6 jogos. E não sei o que, virou aí quarta-feira, não sei o que. Gente, todo treinador vai precisar de resultado. É meio redundante isso, mas eu não consigo imaginar ele não precisando. Então, se todos precisam, ele vai precisar também. Senão a coisa pode ficar feia para ele. Eu já vinha falando. Fala, Casca, toca o hino do Corinthians aí, mas Casca. quanto tempo eu falo isso daí? A gente já vem falando isso aí. Em relação ao Mano Menezes. Para mim, desde antes do Luxemburgo, aliás, desde antes do o maior erro do Corinthians foi o seguinte: o Flamengo anunciou o Vitor Pereira. No mesmo dia, o Corinthians tinha que ter anunciado o Dorival Júnior. Acabou. Ali estava resolvida a questão. E é uma coisa tão óbvia. Enfim, não vai estar falando. Mas a diretoria quis dar trampo para os amiguinhos, como vem acontecendo há algum tempo. Já vem acontecendo Coelho, Silvinho, Fernando Lázaro, Osmar Loss. É sempre dando moral para os amiguinhos. Fora os caras que estão fixos lá há 800 anos. Né? Chega. Tá na hora. A gente não sabe o que está fazendo. Tá na hora de ter uma gestão mais profissional. E já que a gente está falando do Mano, para o Miquelete completar, tem um superchat aqui do Marcelo Queiroz, contribuindo com R$5,50. Obrigado, viu, Marcelo? E se inscreva no Alambrado Alvinegro, aqui embaixo tem o link do nosso canal no YouTube, e dê like aqui na nossa transmissão. Pessoal, todo mundo fala em Mano. Aí o Miquelete vai responder. Mas qual a certeza de que o Mano vai arrumar esse time com essa diretoria jogando contra? Não sei. Eu ia falar em relação, fazer uma comparação, né? Porque não basta realmente você jogar bem. Então, vamos supor que o Luxemburgo repita, né? Derrota esse combo aí. Derrota jogando bem em vários jogos. Não vai segurar. O Fernando Diniz passou isso daí pelo Fluminense. Na última passagem, essa anterior, o Fernando Diniz, o time atacava pra caramba, criava várias chances de gol e acabou sendo demitido. Um pouquinho também, né? Jogava bem e perdia. Mas eu acho que mais com o Fluminense. O Fluminense ficou ali numa draga, numa condição na tabela lá embaixo. Eu acho que é muito mais pelo saudosismo de você falar, Mano, toda vez que chegou no Corinthians, acertou um pouco a casa. Não, os 2 trabalhos deles são muito bons. São bons, então. O de 2008, a gente não passa na primeira fase. O de 2008 a 2010, ele reconstrói o clube junto com... Sim. Ele chegou a treinar, no dia da apresentação, tinha 13 jogadores. Reconstruiu o elenco e tal. E o de 14... Ele renovou. É a reformulação. Ele pega aqueles campeões de tudo... Limpa. A área limpa, sobe o Malcom, sobe o Arana, traz o Jadson... traz o Petros e o time termina na Libertadores. Ele faz uma puta reformulação. Os 2 trabalhos dele são muito bons. Aliás, muito isso bons. daí sempre o Andrés bateu na tecla em formar grupos, formar elencos. O Mano Menezes é até mais eficiente. Ele prefere o Tite, mas ele gosta muito do Mano. E ele fala, olha, o Mano para isso
É bom. E aí eu acho que encaixa. Não como o Roberto, que se odeia, que é mas Roberto ele Andrade, Júlio também não morre de amores, mas o Roberto é... Mas agora o André Sanches ficou amiguinho do Duílio de novo, vocês viram essa notícia. O André está... O meu timão publicou. Sempre foram amigos. Era um miguezinho assim, falava que não era só para... Só que agora viraram amigos de novo. Mesmo, né? A divergência rola. O Roberto Andrade, quando era presidente, teve divergência com o Andrés. O Mário Gobi teve divergência com o Andrés. O Duílio, mas o Andrés nunca saiu de lá. Então, que divergência é essa? Então, para mim, ele sempre mandou, para mim isso é muito claro, nítido. O André Sanches sempre mandou no Corinthians, está mandando, e talvez esse seja o grande mal do Corinthians. Tem a questão do Corinthians, que é a janela de transferência, que agora na metade do... Em julho, começou julho, o mês de julho inteiro. Contratar 10 jogadores agora e não vai jogar, tem que esperar abrir a janela em julho. Abrir a janela em julho. E talvez seja o grande lance do Corinthians. Se eu fosse o Corinthians, eu preservava o Renato Augusto, colocava ele eventualmente num... vamos imaginar assim, perdemos o Argentino Júnior lá, vamos tentar forçar a barra contra o Atlético Mineiro. Tenta forçar a barra. Não é nem questão de forçar a barra, a programação é dia 31. Você quer saber? Alguma chance para domingo com o Fluminense jogar alguns minutos. Você quer saber? Agora utilizaria o Renato Augusto, pensaria no brasileiro. Focar no América Mineiro, no Cuiabá, no Vasco. Pensar no brasileiro, Renato Augusto. Não, mas isso assim, não precisa. Se quarta-feira não vier um insucesso, não vai ninguém para Quito. Vai viajar com a molecada para Quito, dando-se lá. Sim, e talvez isso é. Podia escrever o Luan. E contra o Liverpool também, deixar a molecada jogar um jogo de Libertadores e tal. Porque aí ainda tem. Deixar ele lá. Deixa ele lá. Não se classificar para a Sul-Americana aí seria humilhação demais. E a Corinthians e Liverpool, se der tudo errado, Liverpool com um ponto, Corinthians com 3 o Corinthians provavelmente jogando pelo empate contra o Liverpool aqui. Aí se perde do Liverpool e não vai nem para a Sul-Americana. Mas você acha que é uma boa o Corinthians ir para a Sul-Americana? Claro que é, cara. Sempre é uma competição. Cara, competição mas tudo bem. Não, é que você está falando desse cenário, né? Você está fazendo um cenário mais macro. É que eu fico com muita raiva quando alguém fala negócio, Sul-Americana não vale, ou é segunda divisão. Não é por isso não. Não é por isso não. Eu entendi. Você fala do mais macro, porque o Corinthians tem que se concentrar e não cair, cara. Para mim é isso. Posso dar um aqui? O Joaquim Gonçalves, ele contribuiu aqui com o meu timão com 5 doletas. 5 doletas. Pô, 5 doletas é uma grana. Compra um carro aqui. O Mano cheio ainda. O Mano chega no Corinthians quase maior que o Duílio. Bom programa a todos. Tipo, ele quer dizer que o Duílio tá totalmente sem moral. Também tem outra coisa. O Mano chega... Ele tá fragilizado. Isso é uma o Mano chega... Vamos imaginar que o Mano é contratado. Ele vai chegar já com essa também de, me dá um tempo para eu trabalhar. Sim. Também tem isso, né? Só que vamos acerta time, velho. E o CT tem dono com ele, cara. Com ele não tem conversinha. Você que convive muito ali, isso faz muita diferença. Faz muita diferença, porque ele chega em 14, o Tite tinha uma dívida de gratidão com os caras. Tanto que o Corinthians, em 2013, ele termina o segundo semestre, era o famoso empatite, né? Aquele monte de 0-0. Não é uma situação parecida com hoje, no sentido dos medalhões que mandam no CT. A gente cai naquela derrota para a Portuguesa, 4-0. Eu tava lá no Mato Grosso do Sul. Que o Gilberto faz aí não deixam ele cair, né? Porque ele pede demissão e não dão. Mas o Tite não conseguia mexer com os caras. Ele tinha uma dívida de gratidão com aqueles campeões de tudo com ele. O Mano chega e fala: Paulo André, obrigado. Alessandro Aposenta, obrigado. Jorge Henrique, Sheik, Douglas... Aquela galera toda sai do elenco, ele reformula, sobe Arana, sobe Malcom, traz jogador... Ele que pede o Wendel, lateral esquerdo, não? Reconstrói o Corinthians todo, que já começa naquele momento, e ele monta o time que vai para 15 com o Tite, para ganhar do Once Caldas, o Tite só põe ali um último coisa, e aí em 15 é campeão brasileiro. Mas quem monta aquele time de 14 é o Mano. É o Mano. Então, assim, é um cara que realmente chegaria... para chegar jogando mesmo. O Pedro Emanuel tá falando, esse cara que é o Cascão, sou eu mesmo. É o Cascão do top. Sou eu, inclusive raspei minha cabeça hoje, viu? Você tá de boné por isso. E o Alexandre Mota mandou um superchat aqui, ó. Superchat da hora. R$ 27,90. Obrigado, viu, Alexandre? Raciocínio simples. Se daí dá para ir no Foice Martelo. Opa, esse é bom. No restaurante que eu vou. O que você come no Foice Martelo? Arroz, feijão, bife e batata frita. E ovo. O zoiudo. Ovo, gema mole? Bife a cavalo. Gema mole? Gema mole. Pra espalhar exatamente. Isso é bom, hein? Eu subi a mensagem, ó. Raciocínio simples. Se eliminar Liberta e Copa do Brasil, Lucha tá fora. Mano, vem aí.
Versa, você irá cobrir o Timão na Argentina? Abraços. Não, vai Vitor Ticaroli. Ele que vai, eu fui para o Uruguai e aí agora ele que vai. O Argentino Júnior tem aquele estádio no seu nome, é Diego Maradona? Diego Maradona. Acanhado que o pau torou no Argentino Júnior e Fluminense. O capacete, colete à prova de bala. Pelo amor de Deus, gente, Carol, se cuida lá na Argentina. É verdade, meu. Porque você lembra daquele Argentino Júnior e Fluminense? Sim. O pau tentou. Que o Escudeiro era do Argentino Júnior, não O era? Escudeiro, aliás, o Corinthians contratou o Escudeiro depois que ele Esse fez era um gol. ruim. Ele fez um gol no Palmeiras, subiu no trator. Cara, esse cara era muito ruim, cara. Ele era, Eu lembro de um Corinthians ele era um em Náutico. lateral Lembra esquerdo esse jogo? barra Do zagueiro. chovendo pra cacete, eu tava nesse jogo. Ele fez uma cagada lá e o Corinthians tomou gol. A gente perdeu do Náutico de virada. É que... O Ronaldo Fenômeno tava nesse time. Mas o mais engraçado, eu fui assistir em 2008, eu tava assistindo, fui para Buenos Aires, a gente foi assistir Racing e Argentino Júnior. 1-0. No cilindro? No cilindro. Quem faz o gol? O homem metendo o melhor em campo. Ele de lateral esquerdo. De lateral esquerdo. Antes de vir pro Corinthians. Mas no Corinthians... E ele era um lateral esquerdo alto, né? Alto, Ele era, então, tanto que ele jogou algumas partidas de zagueiro também, né? O Caio Miguel mandou, eu moro em Buenos Aires, quem vem? Respondeu, Versa respondeu que vai. O Corinthians vai ficar num hotel lá em Porto Madeiro. Pô, Porto Madeiro, pô, tem cara, muito barzinho lá em Porto Madeiro. Porra, já fui muito lá. Lá é bom, hein? Porto Madeiro é legal. É legal. Depois do Argentino Júnior, assim, eu acho que eu tô com isso muito forte pra mim, que o Corinthians tem que focar no brasileiro, cara. Então, eu também acho. Por isso que eu falei do Renato Augusto. Por isso eu falei da Esquece, prioriza o brasileiro, põe o Renato Augusto no brasileiro. Você não tá errado, mas peraí. Aí ganha quarta-feira. Aí eu quero tudo. É isso que eu tô falando. Aí você fica vivo. Se o Lucha ganhar da Argentino Júnior, eu quero. Aí já vou falar que por isso você campeão da Libertadores. Então, é isso que eu tô falando. É difícil, cara. A sua tese, com a cabeça fria, ela é boa. Só que ganha quarta-feira, fica vivo na história. Aí acabou. Você acha que é impossível o Corinthians ganhar do Argentino Júnior? Assim, não, claro que pelo futebol que o Corinthians está jogando, você imagina, não vai ganhar nunca. Pelo futebol que o Corinthians está jogando, você quer saber uma competição que eu já abriria a mão? De cara. A Copa do Brasil. Esquece a Copa do Brasil. O Tite fez isso em 2015. Esquece a Copa do Brasil. Ele foi muito criticado, mas aí que tá. Ele faz isso no intervalo. Não, o time não. Não. Matheus Pereira começou jogando. Ele meteu o time em reserva. Certeza, eu fui no jogo. Não, eu Até sei. quando começou o jogo, o Corinthians estava meio metro a metro. Não era completamente, mas era. Eu esqueceria a Copa do Brasil, sem brincadeira. O Corinthians perdeu 2-0. E foi a mesma coisa na Vila, perde 2-0 lá com o Gabigol. Exatamente. É complicado, é pesado. O pessoal mais está perguntando, Redondo do Argentino Júnior não seria um bom reforço para nós? Aí a gente quer contratar jogador que é filho do outro. Mas já se fala desse cara no futebol italiano por 12 milhões de euros. Esquece. Essa molecada que surge na Argentina... respondido, Marcão. O volante argentino é palhaçada, né? O Corinthians contratou o Fausto Vera. Só o nosso que a gente pegou que não faz gol. Mas o Fausto Vera não era um grande jogador do Argentino Júnior? É o melhor jogador da Argentina quando ele sai. Não era do Argentina. Por que o cara chega aqui e não faz um gol, cara? Mas faz um gol, é que o time tá bagunçado. Fazer isso que a gente tá falando do Yuri Alberto. Eu não me incomodo dele não fazer gol. Mas não faz um gol. Fazendo uma partida como domingo, jogando bem. Por exemplo, jogou bem. O Santos, o torcedor do Santos hoje tá ovacionando o Lucas Lima. O Lucas Lima não faz um gol. Mas tá jogando bem no Santos. O Dudu tem um gol no ano, gente. O Dudu tem um gol no ano. Até eu vi uma postagem que tem Dudu, o Caio, lateral esquerdo do São Paulo, o Matheus Araújo. Foi minha. Foi você que meteu essa? Os caras ficaram doidos comigo. Quando o Dudu fez o gol de Goiânia... A estatística do Vessone. Eu pus assim, Dudu acaba de igualar Matheus Araújo e Caio Alexandre com um gol. Cara, sabe quantas visualizações deu? Você é monstro, hein, Vessone? O cara é bom de manchete, hein, velho? 750 mil visualizações, uma postagem boba. Era só uma estatística. Postagem boba, não tem lá de bobo. Era só uma estatística. É verdadeira. Zoar os caras mesmo. Eles pegaram uma pilha. Quantos gols você viu, Alberto, mano? No ano? Não. No ano tem 4. Tem 4 gols. Fez um no brasileiro, um gol. Muito pouco. No brasileiro, só um gol. Foi contra o Fortaleza. É isso. Que a gente estava, inclusive, aqui. É isso. É verdade. Quanto tá o Cruzeiro e Cuiabá, gente? Puta, boa pergunta. Porque assim, se o Cuiabá ganha, tava 1-0 pro Cuiabá, né, que você falou, né? Se o Cuiabá ganha esse jogo do Cruzeiro, Cuiabá ganhando. Cuiabá ganhando, ou seja, o Corinthians está penúltimo lugar, é isso? Penúltimo lugar. 1.200 pessoas aqui na nossa live. Curta a nossa live aqui, dê o like. E se inscreve aí no canal, né? Se inscreva aqui no canal Alambrado Alvinegro. Tem o link do Alambrado Alvinegro aqui embaixo. Eu vou falar também, esse time do Cruzeiro, com o Matheus Vital, Ramiro, não pode ser considerado, o Cruzeiro tá jogando muita bola. O Ramiro tá no Cruzeiro, mas é que titular. O Corinthians hoje sente falta, não tô falando do Ramiro, né? Nem do Matheus. Mas ele sente falta de jogadores
com a parte física e com a idade desses jogadores. Isso. O Matheus Vitão, 27, 28 anos, talvez seja mais solta. Ele ajudou ano passado, ele está na final da Copa do Brasil, as pessoas esquecem disso. Eu acho ele fraco também. Mas o que eu tô dizendo assim, eu não tô falando dele, Cascão. O Corinthians hoje, ele tem muita molecada, 16, 17, 18, 19. É um abismo. E tem os 33, os 34. Velhos e os ele não tem os meio termo que aguenta. Os do Palmeiras, quase vários, é tudo 24 a 28. Eles aguentam todos os jogos e estão bem fisicamente. Os do Corinthians ou é muito molecada, muito mirradinho, ou muito velho. Você tem os meio termo 26, o Roger Guedes, o Cantillo que não tá jogando 29. Você tem muito poucos jogadores assim. O Corinthians tem que focar, eu acho, o Corinthians tem que organizar o time, partir pela idade, cara. Não. Tirando o Cássio goleiro, porque o Cássio é um monstro e o Cássio é outra coisa. O goleiro é outra coisa. O Fábio tem 42 anos e tá no Fluminense. Dos 10 de linha, na boa, tem que ser só 2 velhos, cara. No máximo, cara. Que foi Paulinho e Gil. Então, mas o cara pode ser ruim. Mas o cara chega numa dividida, o cara consegue dar um bote, correr até ali no fundo, cara. Se você seguir esse modelo que você está falando, o Fluminense mas o time é aquilo que a gente falou. Mas o time é bom. Fábio, 42 anos, Samuel Xavier, 32. O time é bom. Melo, 39, Marcelo, 34. Mas o time é bom. Tem organização. Eles jogam perto um do outro. Facilita muito. Eu acho que o problema não é nem idade, o problema é a organização. O problema é preparo físico. Então é o seguinte, exatamente. Acerta primeiro, corre, empata o jogo com o Flamengo no Maracanã, perdeu, beleza, mas de repente consegue uma vitória contra o Fluminense, empata com a Argentina no jogo, vai ganhando moral, aí você coloca mais um veinho ali, o Renato Augusto, entendeu? Enquanto isso, é correria, meu. É ganhar dividida correr, trombar com o cara e sair ali no fundo. O futebol virou muito físico, muito por conta da maneira que se joga hoje. Os caras jogam hoje em 30 metros, eles jogam uns 20 jogadores, eles estão dentro daqueles 30 metros. Não tem espaço. Se você não raciocinar rápido, é trombado o tempo inteiro, é corpo o tempo inteiro. Você pega o Marlon Freitas do Botafogo, já era... Aquele esse volante. Ficou muito próximo do Corinthians, não fizeram, não sei o quê. Esse cara é um trator, ele nem é bom jogador, mas o Corinthians não tem um cara como esse. Eu acho ele bom jogador. Com imposição, com chegada. Eu só sei de uma coisa que eu parei pra pensar. Eu falei pro Gustavo pra ele fazer uma fala que fiz uma postagem com 3 nomes, eu quero saber o que você acha desses nomes. O Cano tem 36 anos, eu tava vendo. 34. Tem 50 gols no ano. E o Roberto tem 21. Eu prefiro o velho, mano. Se botar o Roberto no Fluminense, ele vai fazer não 25, ele vai fazer 18. Vai fazer muito também. E o Cano no Corinthians? Não vai fazer 6, 7, 8, 2. Cara, é osso, mas é minha opinião, eu acho. É por conta... O Corinthians matou vários centroavantes que poderiam... nos últimos tempos. O Bozelli, cara, no time do Fluminense hoje, ele faria 30 gols também. Eu acho que o Bozelli realmente foi mal aproveitado. Era o time que não era um time propositivo para ele. Eu gostava do Bozelli. Tava falando sobre o jogo. O Corinthians precisa muito de um jogador que faça a o Thiago tá falando aqui do Fernando Sobral, acho que é do Ceará. É isso, um cara como esse. Tem corpo, tem físico, tem posição. É um volante. Tem um segundo volante no Ceará, que também é bom, que é o Castilho. Cara, tem o Renato do Atlético Goianiense, que eu falei aqui. Depois vamos ver a idade, ele tem 32. Eu comentei muitos jogos da Aparecidense na Série C, pelo N Sports. E esse Renato, meio campo, cara, o cara joga bem, mano. Tanto que ele tá no Atlético Goianiense, é titular do time. Fez gol contra o Vitória outro dia. Mas tá na Série B. O Matheus, eu queria perguntar do Matheus Jesus, porque o Matheus Jesus tá jogando bem na Ponte. O problema é que ele, tudo que fez já fora de campo, é um cara muito difícil. A não ser será que o contrato dele vai até o final do ano, mas... Poderia pegá-lo de volta? O Corinthians pode chegar lá... Sim, mas aí você vai pegar um cara que só cara já diria um maravilha. Tá 4 anos sob contrato, já gastou milhões do Corinthians, agora faltando 6 meses você vai trazer ele. Esse rapaz, segundo o Maravilha, não é que ele chega tarde, é que o sol que nasce cedo, não é isso aí? Esse já deu muito... A gente fez uma postagem outro dia com 3 nomes, que o Corinthians precisa muito de um volante, cara. Tanto que tá adaptando o Paulinho na posição e tal. E a gente outro dia, na loucura, vou postar esses 3 nomes, porque eu acho que são 3 caras interessantes pro Corinthians. Um é o Cuéllar. O Cuéllar seria um volante na posição que o Corinthians precisa. Mas caro. Será? Lá eu tirar esses caras de lá, eles querem 4 O Arão você postou ou não? O Arão você postou? Não, o Arão não, cara. O Arão seria um bom nome. Tá no Fenerbahçe, né? O Arão não seria um bom nome para ser primeiro volante? O Arão já faz a papel de zagueiro do Mundial. Quantos anos ele tem? Já tem mais de 30 também, né? O Arão já deve ter mais de 30. Se o Diego Costa falou, o Mandaca tá jogando bem no Juventude. Esse tá sob contrato com o Corinthians, é só mandar trazer. Traz o cara, meu. Cachorro louco, Cascão, o que você achou do Bidu, Matheus Bidu?
Eu acho que ele jogou bem, ele vem jogando bem, Sim, como vem você jogando disse. bem. Mas ele tá meio fora de forma, aparentemente. Ele parece meio gordinho, não sei se é o visual ali também. Quem Pode sou ser. eu para avaliar fisicamente alguém? Mas é que ele destoa um pouco do biotipo de outros jogadores que jogam na lateral. Até o Fagner tá meio bundudinho, tem uma dificuldade ali, tá chegando atrasado nas bolas. Eu acho que os caras estão comendo demais lá na concentração. Falando em contratação, O Igor tá mandando assim, contrata o volante do Guarani, eu não sei quem é, manda o nome dele. olha, eu vou falar uma coisa. Cara, 31 anos. Vou completar 31 os anos. outros 2 nomes que eu pensei. 31 Vou anos. completar já. O Wallace, 28 anos, que tá na reserva da Udinese, aquele que jogou no Grêmio. muito bom jogador. Aquele lateral que o E o outro é o Neves Rafael fez. Carioca, mas ele tá velho. Mas ele é bom Paulo jogador. Otávio. Paulo Otávio. Ele já foi pro mundo árabe. Mas a negociação, até eu vou aproveitar o Vessone aqui, que é um cara bem formado. Lucas Veríssimo. Pô, esse é Vai, o cara cara. por eles trazer. Como tá esse negócio? Ele tá A Porque princípio, o Benfica topa liberá-lo, É. mas vai querer algum tipo de compensação. Quanto o Corinthians poderia fazer para uma liberação? mas seria por empréstimo. Então, mas fixando direitos de compra já. Mas manda o Luan em definitivo. Hã? O Manda. Cascão sonha que alguém receba o Luan de Será que não dá pra enganar os caras? Manda uns Aí DVDs. você manda assim, Luan. Você chega assim pro diretor do Benfica. Leva os caras pra Bem, tomar uma. Fica, né? Leva os caras do Benfica pra tomar uma. Põe o DVD do Luan lá. Faz Assim, assim, ó, ó. Porto, mas ó, será que Vila do Porto. esses nomes todos que a Vida gente tá Porto no falando aqui, Benfica, ó, pode? numa conversa nossa que tem 1.200 pessoas assistindo, aliás, muito obrigado a você Vou curtiu aproveitar a live. nossa audiência para falar do. Além de se inscrever O no Lucas Alambrado, Veríssimo caia bem, além de não. se inscrever no Alambrado Alvinegro, explicar pra galera que tá aí do meu timão, que não conhece ainda o Alambrado Alvinegro, nós somos parceiros do meu timão. E que você é o Cascão, tocando do Isso, Corinthians. Mas Cascão. assim, nós temos o nosso canal, então se inscreva lá. Todas as segundas-feiras e quintas-feiras nós estamos aqui no meu timão. As segundas com resenha no Alambrado, que vocês estão vendo aqui atrás. E as quintas-feiras com o Papo Fiel, que essa semana ainda está entre o Luizão, ou o Fabinho. artilheiro, ou o Fabinho, que era o volante campeão, multicampeão no Corinthians também, ganhou 2002. Copa do Brasil, Ó, Paulista. encerrado, Cuiabá 1-0. O Corinthians é Então, antepenúltimo colocado. antepenúltimo colocado, o Vasco veio para a zona de rebaixamento e o Cuiabá virou 14º. Aí, assim, eu Meu fico Deus. pensando o seguinte, será que na diretoria do Corinthians, tipo, eles fazem uma reunião, que nem faz a reunião de pauta no jornalismo, quando você discute, quais os assuntos nós vamos abordar hoje? Vamos E lá discutir você fala- reforços. E lá você fala umas Pode 30... falar até a maior bobagem, Sim, maior do mundo, bobagem mas do uma mundo. dessa vira... Uma dessa vira assunto. Sim. Será que o Corinthians faz uma reunião e lá os caras fazem o que a gente está fazendo aqui? Que tipo, apresentando nomes, o cara mandou aqui o Pedro Henrique. Eu acho que faz. Hernani, volante, ex-Atlético Paranaense. Eu acho que Gênero. faz, mas é a base da conversa assim. Esse é É que nem isso jogador aqui no de quem? boteco. Esse aí. Não, eu também como é que concordo. faz? Eu acho que deve acontecer isso daí. Esse jogador É isso, de né? empresário e tal. Não, então encaixa aqui. O cara não se Esse encaixa preocupa. aqui. Pra mim, na minha opinião, Entendeu? isso eu falo. O cara não tá preocupado se vai reforçar, se isso é um bom reforço ou não. Quem tá preocupado com o quê? Tá preocupado se. Aquele negócio, por exemplo, trouxe o Roger Guedes. Quem veio junto com o Roger O Guedes? lateral direito. O João lateral Pedro. direito. João Pedro. Então Não é? em que condição vem o cara? Que condição que veio? Exatamente. Empresário, comissão pra lá, Aí comissão vem pra cá. com Esse é o então, grande então, problema. não sei o que então. lá. Por aí. Quando o Ramiro veio, na época o Andrés falou, não, vem de graça, não sei o quê. Aí agora tem um processo de 6 milhões. Quer dizer, nas costas. também eu vou te falar, Andrés, você falou que vinha de graça, né? Falou, na época sim e tal. Beleza, hein, Andrés? Fizemos aí, se vender, aí pega o dinheiro de volta, Beleza, hein? paga o empresário. Essa vira chapa só- renovação e transparência, o que menos tem Tem que é explicar renovação isso daí. e transparência. Esse Pablo Roberto do Remo, quantos nomes, cara? O Vitor e o Carlos Eduardo. O Pablo Roberto É o que pertence ao jogou- Vila É o que Nova, jogou muito bem. Quando jogou, foi. e o Flamengo, Flamengo também estava de olho nele. Não sei como fica essa Pituca negociação. é Santos. Aqui o Pedro Henrique Pituca é um bom Tá nome. no Japão, eu acho. Pituca é um bom nome. No Japão, também. cara. No Japão dá pra buscar, hein, meu? Pituca é um bom nome. Eu Bom acho um bom A nome. gente fica conjecturando esses nomes, porque, na boa, eu não sei vocês, mas eu tô desesperado pro Corinthians cair, velho. O Corinthians não caiu, obviamente. Opa, pelo amor de Deus. E o torcedor aí, sabe assim, ele começa a dar... Sabe Gabriel Moscardo, de onde é esse cara? É o Desculpa a moleque minha da ignorância. base. É do Corinthians? Ele é muito bom jogador mesmo. 17 anos. Claramente vai dar jogador, né? Até pode acontecer de não dar, mas ele me parece que vai dar jogador. Vai precisar ganhar um pouco mais de físico. O outro Bidon também é muito bom jogador, mas também a parte física vai ter que melhorar muito. Mas o torcedor, você vê assim, o cara só quer ajudar, velho. Quando ele parece que tem nomes aí que pode parecer uma loucura. O cara só quer ajudar. Sim. Ele tá na intenção, da melhor intenção possível de ajudar. A gente pode até não concordar com algum nome, mas o cara... Às vezes o cara que caía você com uma luva fala assim, pra jogar- um jogador assim, X, porra, onde já se viu esse jogador?
O Corinthians já contratou muita gente desconhecida e que deu certo. Fez muito isso na década passada. O Paulinho Bragantino, o Ralf Rodrigo do Tajeres, o meia esquerda, 25 anos, o Jean Carlos. E é isso que vocês falaram que me causa estranheza que acontece. Porque os caras sabem fazer. Deixaram de fazer. Parou de fazer. Né? Por que parou de fazer? Isso que é muito estranho. E não tem o olheiro lá, o Mauro não é olheiro? Mauro Van Basten? O Mauro tá fazendo o quê lá também? Não, hoje é auxiliar Mas técnico, o Corinthians né? tem o Cifute também, né? Os meninos lá do Cifute ficam 8 caras, 6 caras vasculhando o software que tem todos os jogos do planeta. Exatamente. Foi o Cifute, o caso, que contratou o cara feito o Giovanni Augusto. E o caso, por exemplo, não, foi o Tite, né? Não foi? O Tite que trouxe Giovanni Augusto, Marlone, esses caras. Guilherme. E eu vou falar, até o Tite, embora eles não estavam mal. Quando o Tite vai para a seleção, a coisa dá uma desandada. Eles não estavam mal, todos eles. 2016, André foi até um gol do Independente Medellín. É isso, cabeça eles não estavam mal, não estavam mal. Mas aí o Tite vai embora, dá uma desandada completa no CT, né? E que desandada. Apesar que depois com o Carille ainda deu uma ajeitadinha. Tanto que foi tricampeão paulista e depois campeão brasileiro em 2016. E, aliás, o sucesso do Carille escondeu muita coisa errada que aconteceu no Corinthians nesse período. Fala administrativamente também. Mas olha como o futebol é fogo, né? A gente falou, o cara machucado faz o gol no Corinthians. Aquela vez do Brusque, se o Carlos Alberto Gatto bate o pênalti e faz o gol, o Carille tava fora. Ia cair. Porque não tinha história para aguentar uma eliminação pro Brusque. Ele não cai pro Brusque, dá um pouco ali, não sei o quê, acalma, pega o Palmeiras, sai o gol, vira aquela loucura toda. O futebol é maluco, porque se o Tite também não ganha aquele jogo em cima do Palmeiras, logo depois da eliminação. Se o Júlio César não salva ele com eu fui esse jogo. Com aquele gol do Alessandro? Tinha uns 1.000 corintianos só no estádio. Então. Aí, ó, o Luiz Massa, que contribui com R$10,90, fala um nome. Everton Ribeiro. Everton Ribeiro que não jogou, não fez o 7º jogo. E aí? Vocês acham 5 jogos. Vocês acham que o Everton Ribeiro só tem 5 jogos. Mas aí entra naquele perfil do jogador, jogador do Corinthians. Tudo bem, não fez sucesso aqui, mas é mais velho. Então, aí que tá. Ele entra no caso que é tudo que a gente não quer hoje. A nossa cabeça está condicionada para não querer. Mas o Neto até me ligou, eu falei, Neto, o Everton Ribeiro, para mim, o craque me ligou. Ele falou que acredita, né? Esse, para mim, é um caso que o 34 anos dele é 34 diferente do Paulinho, por exemplo. Uhum. Eu vejo o Everton Ribeiro com mais questão de lesões. Quase não teve, cara. É a primeira lesão muscular dele no Flamengo. O cara tá desde 18 no Flamengo. Nós estamos em 23. O problema é que a gente bater na madeira. É que a gente tá numa zica, que aí o cara chega aqui e se machuca, cara. Pode acontecer mesmo. Pelo amor de Deus, nem brinca. Né? Como seja o pai Vavá do filme Boleiros, o cara vai lá, o pai Vavá, vai óleo de peixe elétrico. Aliás, o nosso tem que começar a passar isso daí. Tem que passar isso daí no Renato Augusto. Passar óleo de peixe elétrico, entrar e saudar o árbitro com cumprimento especial. Pô, tá difícil. Porque ontem foi uma prova, né, cara? O dublê. Eu li essa do dublê acústico. Tá de sacanagem, dublê. Tá perguntando. Léo Natel retorna de empréstimo mês que vem. No Casa Pia. Porra, não dá. Ele tá emprestado no Casa Pia, né? Deram um contrato de 4 anos e meio para ele, inacreditável as coisas que o Corinthians faz. O cara veio de graça de São Paulo, deram um contrato de 4 anos e meio. Aí ele teve uma lesão gravíssima, explodiu o tornozelo dele. Quem era o presidente? Tá recuperando, era o Andrés também. Então, 4 anos e meio. E agora ele teve uma lesão muito grave, explodiu o ligamento e tudo, operou. E agora volta, acaba o vínculo lá, acaba o empréstimo, ele volta e já tá até se recuperando aqui no Brasil, porque o tornozelo dele, acho que ainda vai demandar um pouco de tempo, mas ele tá sob contrato. E todo mundo que tá sob contrato, você tem que cuidar até o último momento. O Renan Costa mandou um monte de... Renan, vou ler tua mensagem aqui, ó, que ele fala desesperado do Gabriel, que tá no Inter. Então, e olha do caralho, o Gustavo Silva responde o dublê. Fala, sim, o Léo Natel é reforço pros adversários. Os caras respondem eles mesmos. Ainda tem a situação do Mosquito, que o Mosquito tá para voltar. Saudade em junho. Claro que ajudaria demais. Claro que do jeito que é a mesma coisa que volta em junho, contrato até o final do ano. Alguma coisa eu escutei. Aí tem que checar a informação, porque eu não ia passar essa informação, porque senão já vira boato e não sei o que lá. Gabriel Pereira, tem alguma chance de voltar? No meia? Ou aquele... o do Corinthians meia dos Estados Unidos, né? Isso, que foi pro New York City. Tem alguma chance? Eu não. Esse eu também não... Porque me bateram aí eu falei, bom, a pessoa não... É verdade, o Pedro Henrique tá falando que o Corinthians recusou o Richard Rios, que tá jogando bem. Sim, tá no Palmeiras. E o que se fala, aliás,
não temos, não queremos tal. E no Corinthians seria mais ou menos 6 milhões de reais e mais 2 jogadores que o Corinthians não estaria usando vários, o Guarani aceitaria vários. Pode ser o Poderia Luan. ser, sei lá. Dá o Luan Se ele, se o Luan cabe no Guarani, pô. Mas E aí, o Palmeiras, 6 milhões, o Richard Rios, que hoje virou o rei no Palmeiras, 6 milhões só e 2 jogadores. Aí o Palmeiras colocou jogador, parcelou e ficou em 10 palmas, 10 milhões. O Richard Rios, eu não estou menosprezando o Richard Rios, não. Mas você pegar uma engrenagem já meio montada, o cara entra lá, né? Você colocar o Batata para jogar se você botar o Luan Batata para jogar ao lado do Gamarra, não, eu gostava do Batata. Né? Agora, se você colocar o Batata para jogar ao lado do João Carlos, não, isso não vai dar, entendeu? Não, jogaram junto, não jogaram? O Índio sobe em 99 não jogaram muito. Para jogar em 99 naquele time, o Índio. Acho que eu jogaria na lateral. Sim, então, você 5 minutos aqui para acabar a nossa live, certo, Igor? Tem um superchat do O C é craque? Interrogação. Futebol e resenha. Ele tá indicando um cara aí, ó. Tá indicando um cara. Vieto, argentino do Al Hilal, de 29 anos, está livre em junho. Que acabou com o Flamengo. Na semifinal. Baixinho, né? Sim, camisa 10. Meteu gol. Meteu gol. Luciano Vieto. Vocês acham que a galera do Corinthians... então, eu também fico pensando nisso. Vocês acham que os caras sabem quem é o Vieto, meu? Você acha que eles sabem que ele tem 29 anos e que ele tá livre em junho? Mas olha a galera do meu timão. Mas ele tem mercado fora, hein? O Vieto parece que já tem uma transação já avançada. O Alexandre Kaleger está dando uns nomes aqui, ó. Ângelo Preciato, do Genk. Christian Cuenca. Quem que mandou essa mensagem? O cara mandou mensagem no privado do nosso Alambrado, mandando o currículo do Preciado. Que, pô, baita num jogador, que ele já viu o cara jogar várias vezes e tal. Christian Guanca do El Shabab. E o Bruno Henrique do Flamengo. E a Bárbara Torres fala, e o Maurício do Inter? Então, tem uns caras aí. Que inclusive se machucou, né? Ontem teve uma lesão aí, não sei assim, se quando você tira pega umas dessas assim, que o cara, por exemplo, o Santa Cruz em 2016 traz um atacante ali e tal, aí você vê, sabe quem era? Era o Keno, que estava lá no México, ou seja, ele sacou ali o Keno, que no final faz ali a sua historiazinha bem bacana aqui no futebol brasileiro. Me lembro muito bem o Botafogo 95, traz 2 caras do México perdidos, Donizete, o Pantera, e o zagueiro, o Gonçalves. Os 2 campeões brasileiros. 2 campeões, ou seja... Wagner, Wilson Goiano, Wilson Gotardo, Gonçalves e Jefferson. Quando você tem essas André Silva, lateral esquerdo. Não era o Jefferson? André Silva, lateral esquerdo. Então, aí meio de campo, Leandro Ávila, Jamir, Beto e Sérgio Manuel. Tio Moisés. Não, o time titular era Jamir, Leandro Ávila, que estava emprestado pelo Vasco, Beto e o Sérgio Manuel, que tinha vindo do Santos, e o ataque do Donizete, Pantera Negra. Olha outra pergunta aqui do Jean. Já era o Coutinho? Não se falou mais nada. A história, a princípio, morreu. Sabe um cara que, assim, seria uma contratação de peso? Eu não sei como é que tá a situação dele lá, qual é a situação financeira dele, por tudo que aconteceu na vida dele recente e tal, o sonho dele ir para a Inglaterra. Ele tá no banco lá do time na Inglaterra. Dá para dar uma ligada pro Scarpa, meu? Mas ele tá situação aí, cara? Porque ele perdeu dinheiro. Mas acabou de chegar, né? E o time lá se livrou, né? Aí eu acho que ele não iria pela identificação que ele tem. A questão não é, a questão é o cara ganha em Libra, gente. Aqui a brincadeira na Libra virou, ele precisa ganhar vezes 7. Eu acho que a gente tem que pensar, muito difícil. Às vezes mas você consegue dar umas sacadas assim que você não precisa gastar tanto. O Lázaro tá falando pra gente trazer o Perdigão aqui pra ser entrevistado. O Perdigão, cara, Perdigão é demais. A gente vai botar as canjibrinas, estamos chegando no final. E o André Amorim fala pra fazer um podcast sobre o Cifute, que o Vessonão falou, que muita gente sabe entende ainda. Não, o Renatinho Rodrigues, que trabalha comigo na ESPN, trabalhou no Cifute durante muito tempo. Vamos trazer aqui para ele explicar como é que chama o Cifute. Ia ser legal. Eu trabalhei junto com o Lázaro há muito tempo. Porque o Cifute não é só para olhar reforço, ele olha o adversário. Então, por exemplo, tá todo mundo preocupado com o Argentino Júnior. Tem 2, 3 no Cifute que tá pegando o Fluminense, editando vídeo, fazendo... da análise de desempenho. O cara passa já... Ele já tá no outro jogo. E aí, daqui a pouco, quando acabou o jogo do Argentino, esse cara vai pegar o Atlético Mineiro. Assim. Então, é assim. Então, é um trabalho muito legal. O Marcelo Fustini, não me invente o Firmino, que é outro que largou lá. Então, por isso, a nossa cabeça, nesse momento, está condicionada para 34, 33, a gente não quer. Por exemplo, o Atlético Mineiro trouxe o Hulk, né? Só para ajeitar, e o Hulk
Arrebentou. Estamos chegando ao final, só vamos ler aqui o último superchat do Carlos Eduardo, que contribui com R$ 5,50. Vasco e Botafogo falando de Rames Rodrigues, craque. Mas não é de vidro. Mas é de vidro, vale. Pois é, mas eles estão falando do Rames Rodrigues e o Corinthians não está falando de ninguém. Eu acho tem que principalmente dar chance para o Biro, cara. Eu acho que o Biro vai ser um baita jogador, cara. Então, beleza, rapaziada. É isso. Vai ter que trazer mais gente, óbvio. Obrigado por vir aqui na resenha do Alambrado, Vessa. Prazer te receber. Obrigado. E se inscreva aí no canal do Alambrado. Por favor, obrigado. As redes sociais que falou por As redes sociais, nós estamos no Quai, no Instagram e no TikTok. Você faz dancinha de TikTok, velho? Não, mas o TikTok do Alambrado é fera, meu. Faz a dancinha de TikTok. A gente faz um dia levantando o copo. Aí eu sou bom também. Então é isso aí, rapaziada. Obrigado por curtir aqui a resenha Alambrado. Vai saber de Minas. Você deveria fazer. Lembra com moderação. Vamos pedir a conta aqui, ó. Então já pedir a conta. Pode trazer a conta e vamos embora. Fecha a régua e passa a conta. Vai Corinthians, quinta-feira, Alambrado Alvinegro, às 21 horas, aqui no meu timão e também no Alambrado. Se inscreva no Alambrado Alvinegro, dá esse moral pra nós. É nóis. Vai Corinthians. Valeu, rapaziada. Saúde. Vai Corinthians.